Café. Os frutos da escravidão. Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Henrique Toledo e você está em mais uma alucinose. E hoje nós vamos falar acerca dos frutos da escravidão. Essa palavra escravo, ela soa um pouco quando chocante nos dias atuais. Falar de escravo nos dias de hoje é algo meio estranho, se tratando que nós estamos há tantos anos da libertação dessa palavra escravo. Só que eu vou te dar um dado. Existem alguns países que a escravidão ainda é exercida. Dê uma pesquisada e você vai descobrir. Mas eu não quero me ater a esse detalhe. O apóstolo Paulo, ele trata essa palavra de escravo, porque de fato ela é chocante. E se você for pensar na questão do escravo, escravo não tem vida boa. Ser escravo não é nada bom. Ser escravo naquele tempo não era nada legal. O escravo, ele sofre. A vida do escravo é uma vida miserável. É uma vida de sofrimento. É uma vida de alguém que não tem escolhas. Ele é obrigado a fazer tudo aquilo que ele não gosta. O escravo, ele não vive feliz. Não existe um escravo feliz, um escravo sorridente, um escravo pleno, um escravo que está vivendo bem. Não existe. O escravo é alguém que é preso, é alguém que é limitado, é alguém que não tem liberdade de fazer escolhas, de viver uma vida livre. Quando a palavra escravo vem diante de nós pensamos que é alguém completamente preso, limitado, alguém que sofre, alguém que vive uma vida suja, alguém que malemar tem opções de tomar banho. Naquele tempo, dificilmente você iria encontrar um escravo limpinho, cheiroso e fazendo um serviço agradável. Dificilmente. Existia, mas não deixava de ser escravo. Estava ali obedecendo alguém e se por acaso saísse ali de uma circunstância de comportamento, era chicote ou então morte. O apóstolo Paulo trata muito acerca dessa palavra. Por que ele trata muito disso? Porque uma vez que você decide ser escravo, escrava do pecado, é esse caminho que você vai ter como consequência. Porque as pessoas não entenderam essa questão e, infelizmente, nós vemos grandes audiências exponenciais em pessoas pregando um evangelho que tiram os pés das pessoas da realidade e elevam essas pessoas para uma irrealidade, para uma ficção. As grandes personalidades que nós temos hoje em dia pregando o evangelho, pessoas com grandes audiências exponenciais, estão conduzindo essas pessoas para um estilo de vida, para uma expectativa de vida que não tem muito a ver com a questão da vida em Cristo. Eu nunca vi essas pessoas falando acerca de pecado. Eu nunca vi essas pessoas pregando acerca do pecado. Eu nunca vi essas pessoas instruindo a igreja, a comunidade do Cristo, acerca de que existe dois senhores, o Senhor pecado e o Senhor Jesus. Eu nunca vi essas pessoas, porque transmitir uma mensagem dessa é uma mensagem de conflito, é uma mensagem que dói, é uma mensagem que mexe lá na ferida, que cutuca, que incomoda, que confronta. Falar acerca de pecado e expor para as pessoas que
O conceito de vida que elas estão vivendo não tem nada a ver com uma vida entregue a Jesus. Dói, não é agradável. Eu não estou aqui prometendo para você bênçãos, dinheiro, riqueza, bonança, alegria, fartura. Eu não estou tocando nesses assuntos. Eu estou dizendo que existem duas formas de viver: em Jesus ou em pecado. No Cristo ou no pecado. E facilmente nós podemos transitar entre esses dois senhorios. Facilmente a gente pode flertar com o pecado. Facilmente a gente pode ceder ao pecado e se tornar escravo do pecado. Quando o apóstolo Paulo trata nessas questões de ser escravo do pecado, é que quando você oferece os seus membros do seu corpo para o pecado, e não somente os seus membros, mas também os seus intelectos para o pecado, você vai se tornar um escravo dele. Porque sair disso é muito difícil. Pensa comigo num drogado. Alguém que, infelizmente, caiu numa rotina de vida no qual ele usa droga. Dificilmente ele sai das drogas. E aí tem drogas que são piores. Tem umas mais leves, depois outras mais avançadas e outras mais devastadoras. E é uma evolução. Ele começa pela mais fraquinha, vai evoluindo e quando ele vê, está usando as mais pesadas, não consegue mais sair disso, a não ser que seja um milagre muito poderoso. Por quê? Porque o nosso corpo, ele gosta, ele ama de tudo aquilo que é contrário a Deus, tudo aquilo que não presta e tudo aquilo que nos leva à morte. O nosso corpo, ele é especialista em viciar, tanto em atitudes, quanto em comer, ingerir coisas que são completamente destrutivas. Pensa comigo, você gosta de comer brócolis, alface? Talvez você fale, eu gosto. Ok, eu também gosto. Mas é muito mais gostoso ir ali na padaria e comer um doce delicioso ou um salgado assado com uma massa refinada. O sabor é muito mais incrível. É muito mais interessante ir na prateleira do mercado e comprar um doce feito na indústria com componentes ali que não tem nada, zero benefício para o meu corpo. Eu já tomei Coca-Cola, já tomei muito refrigerante. E eu confesso que quando o calor era intenso, tomar uma Coca-Cola era extraordinário. Só que, pensa comigo, o que uma Coca-Cola tem de benefício de saúde para o seu corpo quando você ingere ela? Absolutamente nada. Pior, quando você bebe, você está bebendo um líquido que é cancerígeno. Você está bebendo algo que vai matar você, que vai causar um estrago no seu organismo, que não vai te gerar saúde. E pior, que vai te gerar um mal-estar, consequências na sua saúde devastadoras. Assim é o pecado. Quando a gente comete um pecadinho aqui, um pecadinho ali, um pouquinho aqui, isso é um vírus, é um câncer que vai crescendo dentro de nós. É um desejo tão maldito que vai crescendo dentro de nós, que quando a gente vê, a gente não consegue mais sair desse vício. O pecado, ele é um vício que vai tomando todo o seu corpo, toda a sua consciência. Ele vai engolindo você e quando você vê, você não consegue mais sair dessa vida. Eu tenho amigos que vão na igreja e talvez ele esteja assistindo esse vídeo. É meu amigo, eu gosto muito dele, eu amo ele em Jesus. Só que vive uma vida de pecado, vive uma vida totalmente entregue ao pecado. Ele é servo do pecado, mas está lá na igreja, está ouvindo a palavra toda semana, fala de Jesus, sabe quem é Jesus, mas não consegue se render em ser servo de Jesus. É servo do pecado, vive em pecado.
A circunstância total da vida dele é pecado. É só o pecado. Ele é rendido ao pecado. Está na igreja, mas é rendido ao pecado. Entregue ao pecado. Escravo do pecado. Mas tem uma dura consequência. Ser escravo do pecado, isso conduz à morte. Mas não é uma morte que você vai morrer e vai para o túmulo. Não é isso. Somente. Também é, mas não é somente isso. Ser morto, na Bíblia, é estar vivo, consciente, vivendo, diariamente acordando, existindo, mas aos olhos de Deus, mortos. Inimigos de Deus. Deus olha para todos os habitantes da terra e não vê você como filho de Deus. Ele vê você como um inimigo. A ira de Deus está reservada a todos aqueles que estão sendo servos do pecado, que estão vivendo no pecado. Você entende que uma atitudezinha de pecado que você se permite se deliciar no seu dia, na sua semana, te faz servo, escravo do pecado e inimigo de Deus? Mas Henrique, por que você está pregando uma mensagem tão dura assim? Eu estou pregando porque eu degladiei a vida inteira contra o pecado. Eu já transitei nessa vida de entrega a Jesus e entrega ao pecado. Eu vivo essa luta constante até hoje. Eu sou uma pessoa de carne e osso como você, mas a minha consciência, o Espírito Santo me conquistou, elucidou em minha mente o que é ser entregue ao pecado e entregue a Jesus. E por isso que eu estou compartilhando isso aqui para você. Antes de eu trazer essa mensagem para você, essa mensagem já está trabalhando em mim há muito tempo. Olha só como isso é forte. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Notem que aqui ele não fala pecado, ele fala pecados. Pecados são atitudes de pecados, são fazeres de pecados, é uma vida de rotina no qual o que você faz são atitudes de pecados. Aí ele continua: nos quais costumavam viver. Então é uma vida com uma circunstância de várias atitudes que são pecados, que estão numa dimensão de vida de fazeres de pecados, que estão intrinsecamente tomados e escravos do pecado. Aí ele continua: quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, que é uma vida entregue ao reino das trevas, ao reino do diabo. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, todos aqueles que não conseguem obedecer a Jesus, todos aqueles que não estão vivendo em Jesus, automaticamente estão vivendo em desobediência, entregues ao pecado e mais, são adoradores do grande inimigo de Deus, Satanás. Ele continua dizendo aqui: todos nós também vivíamos entre eles. Ele se inclui, eu também me incluo. E se eu não vigiar, se eu não estar entregue diariamente, eu posso facilmente voltar a essa classe de pessoas. Aí ele continua aqui: satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. É desejo do corpo e pensamento. É algo de dentro da mente e também do corpo. São duas ações poderosas que agem em nós quando a gente é escravo do pecado. Ele continua: como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Quando nós decidimos por Jesus, quando nós olhamos para Cristo, quando nós nos curvamos a Jesus, quando nós caímos de joelhos e falamos: Jesus, eu não quero mais viver essa vida de pecado, eu não quero mais servir ao pecado, eu não quero mais ser escravo do pecado, eu quero ser escravo, Senhor, de tudo aquilo que vem do Senhor. Eu quero que os meus desejos sejam aqueles que são frutos do Teu Espírito Santo agindo em mim. É essa vida que eu quero. Quando a gente opta, escolhe, cai de joelhos escolhendo por Jesus, um milagre estrondoso acontece. Nós somos ressuscitados. Ressuscitados de quem de fato passa a ser vivificado por Jesus. Não existe escolha. Se você é escravo do pecado, você está morto. Mas se você cai de joelho, ainda estando morto, ainda sendo inimigo de Deus, mesmo sendo inimigo de Deus, se você hoje cai de joelhos, escolhendo, optando, se rendendo a Jesus, o Espírito da vida vem sobre você e a vida vivifica você. A vida habita em você e você vai ser ressuscitado em Jesus. Mas Henrique, eu não tenho forças. Mas quem disse que a gente vai ter força para fazer isso? Se você, por algum motivo, caiu nesse vídeo, é que a força em Jesus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, é quem te conduziu até aqui, marcou esse encontro até aqui. E é Ele que vai te dar força. Você só tem que fazer uma coisa: cair de joelhos. Desejar. Desejar ser transportado das trevas para a vida. Desejar viver uma vida livre. Muitos vivem entregues ao pecado dizendo que são livres, mas não descobriram, estão cegos, dizendo que são livres, que podem fazer tudo, que podem mostrar os seus corpos, que podem beber de tudo, que podem usar de tudo. Eles acham que isso é ser livre, mas estão completamente escravos do pecado. Viver livre é viver olhando para aquilo que te escravizava e falar: isso não me pertence mais. Eu tenho controle do meu corpo. Essa casa que eu habito, agora eu tenho controle, através do Espírito de Deus. A vida me vivificou. A vida em Cristo me ressuscitou. E agora a vida abundante, eterna, habita nesse corpo. Eu vim das trevas para a luz. Estou vindo da morte para a vida.
Eu literalmente vim da morte para a vida. Eu sou eterno em Cristo. A vida eterna flui em mim, está em mim, a mente de Jesus está em mim e o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Esse é o meu desejo para você e para mim todos os dias, que nós possamos viver na vida eterna em Cristo Jesus.